Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, o navio Titanic sofreu um terrível acidente que levou ao seu derradeiro naufrágio. 3 horas mais tarde, por volta das 2h20 da manhã, no dia 15 de abril, o maior navio da sua época tinha desaparecido completamente sob a superfície gélida do Oceano Atlântico. O naufrágio do Titanic levou consigo 1.500 vidas para o seu túmulo aquático. Isso é mais do que 2/3 das pessoas que estavam a bordo. A causa desse desastre terrível que causou tantas mortes foi um iceberg, com o qual o navio se chocou. Ao menos essa é a história que nos contam, né? Mas as descobertas mais recentes feitas por cientistas desbancam essa história. Neste vídeo eu vou contar a você a verdade completa que ficou enterrada por mais de 100 anos. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de boca, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível. As pessoas podiam caminhar por quilômetros ao longo das suas incontáveis passagens e conversas. Até os oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para saber se localizar dentro da enorme construção. O Titanic tinha 4 gigantes chaminés de fumaça. Cada uma delas pesava 60 toneladas e elas se estendiam por 25 metros acima do convés. Essa altura impressionante era necessária para evitar cobrir os passageiros as 100 toneladas de fuligem que eram expelidas diariamente. E essas chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para deixá-las com um aspecto ainda mais imponente. E surpreendente e não menos impressionante foi o custo da embarcação. A sua construção custou 7.500.000 dólares. Se analisarmos os valores contando a inflação em 2016, isso equivaleria a 166 milhões de dólares, aproximadamente 535 milhões de reais. Para nossa surpresa, o navio custou menos do que a produção do famoso filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares. O Harland Wolff precisou de 3.000 homens para construir o navio. Mesmo com essa enorme força de trabalho, trabalhando 6 dias por semana a partir das 6 da manhã, eles ainda levaram 26 meses para completar essa tarefa monumental. Foi um trabalho difícil e perigoso. Imagine fazer algo a uma altura de um prédio de 20 andares sem cordas de segurança. Mas essas pessoas precisavam de dinheiro para ajudar as suas famílias. Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana, o que não parece muito, mas na época era um salário competitivo. Infelizmente, 8 pessoas morreram durante o processo de construção e 246 se lesionaram. Então fica difícil imaginar que um mecanismo tão complexo, com tanto trabalho, esforço e dinheiro utilizados na sua construção, poderia não pagar por causa de um iceberg. Bom, novas descobertas nos dão razão para acreditar que a causa dessa catástrofe não tenha sido o gelo, mas sim o fogo. O jornalista Sidney Maloney vem estudando o destino do Titanic há mais de 30 anos, e foi ele que descobriu um ponto escuro com 9 metros de extensão no casco do navio. Ele notou isso após examinar uma foto tirada na partilha do Titanic. O jornalista pegou um álbum de fotos que não havia sido publicadas antes, que mostrava a construção do navio e os preparativos para a sua primeira e última viagem. O fogo precisava estar queimando por 3 semanas a temperaturas muito altas. Antes que alguém percebesse algo, especialistas em metalurgia têm certeza que esse tipo de condição poderia facilmente enfraquecer o metal, reduzindo a sua força em até 75%. É por isso que o iceberg não teve nenhuma dificuldade em fazer um buraco na lateral do navio. Se não fosse o fogo, isso teria sido impossível. Mas o fato de que o iceberg atingia exatamente a região que estava com o metal comprometido é um dos elos da corrente trágica do caso do Titanic. A administração do projeto sabia sobre o fogo e o fato de que o navio não deveria ter partido para sua viagem fatal. Mas isso significaria a falência para os donos do navio. Acontece que, na época, os mineiros do país estavam em greve, então não tinha carvão suficiente para sustentar o Titanic.
mas as passagens já haviam sido vendidas. Em outros navios, as pessoas haviam cancelado suas viagens, pois todo mundo queria ser o primeiro a navegar na maior embarcação já feita pela humanidade. É por isso que os donos do Titanic compraram todo o carvão que eles conseguiram encontrar, até mesmo carvão de outros navios. Cancelar a viagem parece algo fora de questão. Então, para esconder a verdade, o navio foi virado de tal maneira que as marcas do fogo não ficaram de frente para as docas, e sim para o mar. Dessa forma, os passageiros não enxergaram o problema e então a viagem começou. E como se isso não bastasse, ainda tem mais. Fica até o final do vídeo para você saber. O interior do Titanic é inspirado no Hotel Ritz, de Londres. A grande escadaria servia 7 dos 10 converses do navio. Ela era decorada com quadros, querubins de bronze e painéis de carvalho. As instalações para os passageiros da primeira classe incluíam uma piscina térmica, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As mulheres poderiam até mesmo contratar um estilista para ajudá-las a se vestir para o jantar. Eles tinham também um jornal a bordo chamado Boletim Diário do Atlântico. Tinha até mesmo um local especial para os cães dos passageiros de primeira classe, dentre várias outras coisas que tinha naquele navio. Por que enfatizei tudo isso? Simples, porque faltava algo crucial, um binóculo. Por que esse fato é importante de ser mencionado? Porque binóculos poderiam ter salvado o Titanic. Se tivesse um, teria avistado de longe o iceberg e teria dado tempo de mudar de direção. Os binóculos do Titanic tinham sido armazenados em um compartimento especial e a única pessoa com a chave deste armário, o segundo oficial David Blair, foi substituído de última hora. Ele saiu com tanta pressa do navio que esqueceu de entregar a chave para o seu substituto. Este esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias mais tarde, quando o navio estava em alto mar. Talvez o acidente também pudesse ter sido evitado caso o navio não tivesse ultrapassado o limite de velocidade. Eles estavam atrasados em relação ao seu planejamento e isso é inaceitável, já que poderia arruinar a reputação do Titanic. É por isso que o navio estava navegando a uma velocidade muito maior do que foi desenhado. Fogo ou gelo, o que quer que tenha sido, levou milhares de vidas e ainda perturba a mente de cientistas até hoje em dia. Mas e você, o que achou do vídeo? Se gostou, curte, comenta e compartilha. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.